Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Grenal clássico 4-4-1. Sim, a gente conta os números dos Grenais no Rio Grande do Sul, é mais um da nossa história, é o da primeira fase, mas é um Grenal muito importante. Eu vou te passar aqui os times, as dúvidas, as escalações e a minha projeção para essa partida. Vou te dar o palpite também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Então se inscreva no canal, vamos bater 1 milhão, já passamos de 960 mil, faltam quarentinha. Você faz essa força-tarefa aí, avisa os amigos, falta muito pouco pra gente bater 1 milhão de inscritos, eu conto muito com você. Rapaziada, eu até já adiantei num shorts aí o meu palpite pro jogo, mas, e também já antecipei, que eu considero esse o Grenal das janelas, né? Ou o da janela de transferências, o de quem melhor contratou, porque surgiu esse debate ao longo da semana. Eu sei que o Rafael Borré ele desequilibra um pouco, só que ele não chegou. Então você pode colocar o Borré e até pela quantidade, o Inter realmente contratou mais, né? Nos últimos dias contratou o Fernando, volante do Sevilha, que estava no Vila Nova, por conta de uma questão familiar, e que é um cara que tem passagens na Europa muito boas, né? Por Manchester City, pelo próprio Sevilha, experiente, mas tem o Bruno Gomes do Coritiba, que eu acho que vai jogar muita bola, tem o Johan, que é uma alternativa para o Alan Patrick, já tinha o Alan Patrick, o Valência, o Rocher, então assim, o Inter já tinha uma base, contratou bem, e fez uma janela bem interessante. Eu acho que o Grêmio se recuperou nos últimos dias, porque o Grêmio estava morto, assim, em termos de contratações, só tinha chegado o Soteldo e o Dodi, sendo que o Dodi veio para grupo, e o Soteldo, que chegou bem, machucou, mas eram apenas esses dois. De repente, o Grêmio começou, Diego Costa, Duqueiroz, Pavon, e aí o Pavon deu um outro tamanho para as contratações do Grêmio. Mas o Grêmio também tem um trunfo muito grande, que é muito louco, né? Isso sempre acontece. O Grêmio revelou alguns jogadores. Já tinha revelado o Natan Fernandes desde o ano passado e agora surge o Gustavinho, que virou titular de uma hora para outra. Foi o craque do time na Copinha e impressionante a maturidade que esse menino de 18 anos está demonstrando, tanto que vai ser titular, inclusive no Grenal. Não dá para abrir mão dele. A questão é o seguinte... o Grêmio tinha já o Grêmio e o Inter já tinham algumas situações, algumas dúvidas e elas vão sendo dirimidas à medida em que o tempo vai passando. Já posso garantir para vocês que Diego Costa e Sérgio Rocher estão fora do Grenal. Vamos começar pelo Inter. O Inter tinha essa dúvida no gol e olha, insistiu, tentou. Inclusive existia uma informação de que o Inter abria alguns treinamentos sem o Rocher. Quando a imprensa ia embora, o Rocher ia para o campo para tentar, enfim, fazer treinamentos, ver como é que estava essa lesão na costela dele, mal curada desde o ano passado na semifinal da Libertadores. Ele joga um Grenal depois disso. E, cara, ele toma 2 gols no canto dele que ele normalmente não tomaria, porque ele realmente, o Inter manteve ele em campo por alguns jogos importantes e ele já tinha detectado essa lesão. Essa lesão ficou mal curada, atrasou o processo e o Inter agora definitivamente resolveu esperar para curar de vez. E é por isso que ele não vai para campo. Só que aí o Inter contrata um goleiro para ser titular nesse começo da recuperação dele, o Ivan. Só que o Ivan machuca numa lesão grave de joelho, que vai ficar 8 meses fora. E aí o Inter até tentou contratar outros goleiros, até não sei se chegou a contratar o Ronaldo lá do Atlético Goianiense, mas o fato é que promoveu um menino que era a 4ª opção, que é o Antony. Ele tem 22 anos e ele começou a jogar. Ele não está pronto ainda visivelmente, mas assim, em alguns jogos deu conta do recado. A questão é que ele realmente nunca disputou um Grenal. O Rocher tem uma experiência muito maior, só que também, se ele fosse para o jogo, ele não jogou ainda esse ano, seria um risco enorme. Então o Inter está dando o tamanho, e o Grêmio também, para esse clássico, que ele merece. Que os torcedores não estão dando, evidentemente, que a gente, como imprensa, também não está dando, mas os clubes estão pensando o seguinte, cara, peraí, não é o Grenal mais importante nem do Gauchão, é um Grenal de primeira fase, os dois já estão classificados, claro que Grenal, irmão, bolinha de gude vai valer muito, mas não é exatamente uma disputa que vá mudar a vida dos clubes. Mas é o Grenal das janelas, né? De quem melhor contratou, de quem começa a temporada com uma moral, aquela coisa de que o Kudê tem apenas uma vitória em todos os Grenais que ele disputou, e são 8. O Renato, por outro lado, tem um retrospecto muito melhor no seu 30º, né? Ele vai para o seu 30º, ele tem apenas 6 derrotas, se eu não me engano, nesses 29 clássicos. Então, assim, o Renato, tudo isso está em jogo, tá? Mas não está em jogo uma questão mais significativa para a temporada, e é nisso que está se baseando o Inter em barrar o Rocher. Não tem condição? Não joga. O mesmo vale para o Grêmio.
O Diego Costa, ele pediu 15 dias. Esses 15 dias eles fechariam a conta aí na terça, quarta-feira. Tudo bem que se a gente contar, poxa, 2 dias de diferença, a questão é, o Grêmio está pensando, cara, ele não está pronto ainda, ele participou de treinamentos, ele participou da atividade, ele foi um cara importante durante a semana, mas ele ainda não está pronto, nem que seja para alguns minutos. Então o Grêmio resolveu barrar Diego Costa. É melhor prepará-lo para ali na frente, para as fases decisivas do Campeonato Gaúcho, para a Libertadores na sequência. Isso é mais importante do que colocar o cara e daqui a pouco arriscar ele a sofrer uma lesão no Clássico Grenal, que é importante, que o Grêmio precisa de um centroavante, mas assim, dá para segurar mais um pouquinho. Diante disso, a gente tem algumas previsões de escalações. Por quê? Porque o Inter também tem outro desfalque, que é no mercado, que sofreu uma lesão depois do jogo contra o Novo Hamburgo e não vai para jogo, fez alguns testes até, quem vai jogar no seu lugar é Robert Renan, que é um bom zagueiro, que não é titular absoluto, que tem contrato até o final do ano podendo sair na metade, aquela coisa toda, mas que está acostumado já, um jogador que inclusive já foi para a Europa, já jogou seleção de base e tal, está acostumado a grandes jogos. E o Grêmio testou uma formação com 3 zagueiros. É isso mesmo. Eu vou te passar aqui as projeções dos times. Vamos começar com o Inter, que é o mandante. O Antony será o goleiro, e acho que aí pode ter um ponto de vulnerabilidade. Por ser novato, por ser inexperiente em clássicos, o Grêmio daqui a pouco pode testar mais o goleiro colorado. Bustos na lateral direita, que está jogando muito. Dupla de zaga, Vitão e Robert Renan, com o René na esquerda. A defesa está definida. Meio de campo, Charles Arangues, Bruno Henrique, que não sai do time nem por decreto, está jogando muita bola e o Kudê teve que encontrar um lugar para ele. Como segundo homem de meio campo, dá uma sustentação muito boa, chegada à frente, inclusive permite com que os homens de frente possam criar mais. E ele participa da criação também. Aí vem um modelo tático bem interessante do Kudê, que tem ou o Maurício, que pela qualidade técnica é muito difícil abrir mão, mesmo ele tendo ficado aí com a seleção olímpica, mas é difícil você abrir mão de um Maurício hoje, com o Wanderson, que está jogando muita bola pelo lado esquerdo, e aí um ataque com Alan Patrick e Valência. É uma formatação tática que o Kudê utilizava desde o ano passado, o Alan mais próximo do Valência. Só que agora ele ganhou um centroavante. Aliás, 2, né? Só que o Borré não chegou ainda. Um deles, o Alário. O Alário está tendo sequência, fez já o seu primeiro gol recentemente, e quem você escalaria? O Maurício ou o Alário? Porque aí, tirando o Maurício, ele recua o Alan Patrick para o meio e espeta o Alário e o Ener Valencia. O Ener Valencia pode ser um segundo atacante com o Alário mais um camisa 9. Ou ele mantém a formatação do ano passado com Alan e Valência e o Maurício no time. O Inter ganhou opções, tem um banco cada vez mais fortalecido e isso acho que pode fazer diferença, inclusive no Clássico, quando ele olhar para o banco de reservas no segundo tempo e precisar mexer. Ele vai ter peças bem interessantes para manter o nível do jogo, porque o Inter no segundo tempo, né, o Kudê gosta de tirar os caras, né, tira o Alan Patrick, tira o Valência, vamos preservar, né, porque dentro dessa ideia, esse Grenal não é tão importante assim, daqui a pouco tá ganhando de 1-0, tira os caras, mas agora ele tem qualidade para manter o nível do jogo, esse é o detalhe. O Grêmio testou alguns modelos com 3 zagueiros, por quê? Porque esse é o ponto de vulnerabilidade do Grêmio. Não é mais no gol, que tem o Augustin Marquezin, top. Mas Jeromel e Kahneman já não têm mais a mesma intensidade, a mesma mobilidade. E com isso, o Rodrigo Eli treinou como um terceiro zagueiro. O Jeromel na sobra, o Eli na direita e o Kahneman pela esquerda saindo, né? Como a gente sabe, a caça. Mas seriam 3 zagueiros, até porque o Reinaldo se solta muito e o João Pedro, titular pelo lado direito, também é um cara que até faz gols, né? Também joga numa segunda linha muitas vezes. Então você tem 3 zagueiros. E 3 volantes. Vejam só, 3 zagueiros e 3 volantes. Meu Deus, Chico, o Grêmio vai para se defender. Digamos que o Grêmio quer não perder esse clássico. Eu acho que é isso. Pode ser que, né, quando você vai para empatar, você acaba perdendo. Mas acho que está muito claro que o Grêmio aqui vai tentar se segurar até por reconhecer hoje a superioridade técnica do Inter. Pela base de mantida e tudo mais, o Inter hoje é um favorito. Então, são 3 zagueiros e 3 volantes, mas esses 3 volantes jogam, né, gente? Jogam e deixam jogar. Estamos falando de Vila Sante, Pepe e Duqueiroz. O Pepe é o armador e o Duqueiroz e o Vila, eles fazem isso aqui, ó. O Du caça o meio-campo por todos os lados e o Vila Sante também.
E eles também chegam na área, eles também são box to box. Então, dependendo dos volantes que você tem, 3 volantes, um sistema defensivo, é um sistema também criativo. E aí vem o grande detalhe. Tem 2 garantidos no time, Gustavinho e Pavão. Cadê o centroavante? Pois é. Se você jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, você vai jogar com esses 2 atacantes aqui, ó, fazendo o facão. Até porque o Reinaldo vai subir muito pelo lado esquerdo e aí você tem Gustavinho e Pavão confundindo a defesa adversária. Mas a minha dúvida é quem ataca o espaço? Será o Duqueiroz? Será o PP? Será um dos volantes, o Vila Sante, que vai atacar o espaço? Porque o Pavão joga mais pelo lado, o Gustavinho também. Eles podem fazer o facão centralizando, mas não tem um cara mais ali na referência. E é por isso que daqui a pouco, se o Renato abrir mão dos 3 zagueiros, esse cara pode ser o Cristaldo. E aí ele vai ser mais defensivo ainda, porque ele vai ter 2 zagueiros, uma linha de 4, vai segurar um pouco mais os laterais, vai ter 3 volantes e um meia. Só que esse meia a gente sabe que pode jogar como falso 9, que é o Cristaldo, atacando esse espaço dos 2 atacantes. Ou JP Galvão, que é o cara que vem sendo titular nos últimos tempos na ausência de um centroavante, na ausência do Diego Costa. Então, a dúvida está posta. Ou é o Rodrigo Eli, 3 zagueiros, 3 volantes, 2 atacantes, ou ele tira o Eli, põe o Cristaldo, 2 zagueiros, 3 volantes e um meia, com esses 2 atacantes, ou o JP Galvão. E aí você tem linha de 4, 3 volantes, 2 atacantes e um centroavante. Acho muito difícil que ele jogue num 4-3-3. Acho que o Renato não vai ser tão saidinho assim. Eu acho que ele vai dar uma resguardada. Esses são os times, as probabilidades do clássico num Grenal das transferências, das janelas, das contratações, da disputa entre Renato e Kudê, de um primeiro clássico da temporada que vale apenas 3 pontos, mas vale muito mais do que isso, a gente sabe. E sem VAR, Anderson Daronco vai ter trabalho, até porque ele provavelmente não está mais acostumado a tomar decisões sem a bengala do vídeo. Ele vai ter que decidir tudo em campo. Tomara que dê tudo certo. O meu palpite, 1-0 o Grêmio tá bom, né? Gol no segundo tempo, Pavão, fecha a conta. Comenta aqui, quero ouvir vocês também. Inscreva-se no canal, hein? Tô te aguardando. Até a próxima. Tchau!